Olá, bom dia a todos. São 6 horas da manhã. Está começando mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 3 de março. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sode. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E nós começamos a edição de hoje mostrando um pouquinho aí, passeando aí pelas imagens aí das primeiras horas da manhã aqui, né? 6 horas e 1 minuto. Aí temos aí o viaduto do Despraiado, né? Ali na Avenida Miguel Sutil. Trânsito nesse momento ainda tranquilo, a câmera parada aí por cima do viaduto, o acesso ali ao bairro Despraiado. E a gente destaca agora aqui que Pedro Taques oficializa a desfiliação do PSDB e deve migrar para o Solidariedade. É o resultado aí do que o PSDB decidiu aí, batendo o martelo na candidatura ao Senado do ex-deputado federal Nilson Leitão. E aí, nesta segunda-feira, o ex-governador Pedro Taques oficializou o pedido de desfiliação do PSDB, partido que estava filiado desde agosto de 2015, durante o seu primeiro ano de mandato como governador. A decisão de Taques, ela aconteceu aí 3 dias depois que o PSDB decidiu lançar a candidatura do ex-deputado Nilson Leitão ao Senado. Taques chegou a colocar o nome dele à disposição do PSDB para disputar a eleição suplementar no dia 26 de abril. O ex-governador teria se amparado numa pesquisa interna do PSDB nacional, em que aparece com 2 pontos percentuais à frente de Leitão em uma eventual disputa. Porém, percebendo que Nilson levaria melhor, numa eventual disputa da escolha dentro da direção estadual, Taques decidiu deixar a sigla. Professor Lorenberg. Lúcio, a meu juízo, o PSDB agiu de forma correta quando apoiou, indicou o candidato Nilson Leitão nesta disputa suplementar. Por uma razão muito simples. Em 2018, o candidato ao Senado pelo PSDB era exatamente o Nilson Leitão. Não tem sentido mudar o nome indicado pelo PSDB. Por outro lado, nós precisamos também analisar, e todos nós sabemos disso, amigos telespectadores, que o político, quando fica fora, longe da vitrine, o seu desgaste político é muito maior. E tem outro detalhe, quando ele volta para a vitrine, não é mais tido como um bom nome em qualquer disputa. É exatamente esse o impasse do ex-governador Pedro Taques. Talvez até maior um pouco, né? Exatamente. Lá no governo, né? Principalmente já na reta final do governo, ele foi isolado pelos aliados. Exatamente. Não é isso? Isso. Agora ele foi isolado pelo partido. Mas o partido, nesse particular, agiu de forma correta. A menos que o Nilson Leitão não quisesse sair para a disputa. Aí é outra história, é outra questão. Mesmo se alguém do PSDB tivesse pedido ou reivindicado, que é um direito do filiado, que o filiado tem, de reivindicar, por exemplo, uma disputa interna do partido. Aliás, nós temos... Não, mas Pedro Taques não quis ir para a disputa interna porque ele sabia que ia perder. Mesmo se tivesse... Até porque Nilson... Isso foi oferecido. Foi oferecido. Mas é esse o quadro. Eu, particularmente, entendo que o PSDB agiu de forma correta. Foi correto com o Nilson Leitão e foi correto com o eleitor do PSDB. Eu acho o seguinte, que isso mostra o tamanho do democrata que é Pedro Taques, né? Ou seja, Pedro Taques não respeita a democracia. Pedro Taques é um homem assim que ignora os trâmites burocráticos e os mecanismos de decisão democrática dentro de um partido político.
Ele quer impor a sua vontade, como tentou fazer no governo do Estado, não aceitando indicações e tal, e fazendo um governo atrapalhado, um governo corrupto, um governo que continuou praticando a corrupção e um governo que deixou de realizar muitas coisas. Basta ver o seguinte, ele pegou o Estado com um déficit de 800 milhões e entregou o Estado com um déficit de 3 bilhões e 600 milhões. O que o Pedro Taques não diz é que a pesquisa mostra uma enorme rejeição do Pedro Taques. Né? Ele fala sem provar, proibido pela lei, que ele está a 2 pontos à frente do Nilson Leitão. Nunca ninguém viu essa pesquisa. Né? Mas há informações também de bastidores que a maior rejeição dentre todos os candidatos é Pedro Taques. Eu quero fazer uma pequena discordância com o professor Lorenberg. Eu acho que o PSDB errou com o Pedro Taques. Pedro Taques há muito tempo, desde antes de ser candidato a governador de novo, que foi a primeira que ele foi pelo PSDB, ele já deveria ter sido questionado no partido. É inaceitável que ele não tenha respondido a um processo interno do partido. Porque o PSDB é o Partido da Social-Democracia Brasileira. É um partido da social-democracia, portanto. É um partido que tem a democracia no nome. O governador Pedro Taques liderou dentro do governo aquele processo da Grampolândia, segundo os militares que ele tanto defendeu na opinião pública. Segundo o Lesco, segundo o Zaqueu, segundo o Siqueira, segundo o Cabo Gerson, o Pedro Taques era o ordenador dos grampos. Então, assim, o único defeito do PSDB, não tê-lo feito responder para a Comissão de Ética do partido. Deveria ter respondido isso. Né? E o fato dele, eu não vou disputar porque vou perder. Que democrata é esse? Quer dizer que ele só vai para a disputa interna com carta marcada? Ele é incapaz de fazer uma disputa para tentar convencer o filiado do PSDB? Eu acho que pega muito mal para o Taques. Não acredito que a Justiça Eleitoral vá voltar atrás na consulta feita pelo Cidadania. O Ministério Público já deu opinião no processo de que não tem cabimento voltar atrás. Tem aqui a informação aqui do procurador. Do procurador, pois é. O procurador regional eleitoral, Pedro Melo Pouchain Ribeiro, emitiu um parecer pelo não conhecimento da consulta realizada pelo Cidadania, que é o antigo PPS. O partido questionou na Justiça Eleitoral a possibilidade dos candidatos que irão disputar a eleição suplementar ao Senado em Mato Grosso não precisarem estar filiados à sigla há pelo menos 6 meses na data do pleito, que deverá ocorrer no dia 26 de abril de 2020. Aí, o procurador justifica essa posição, esse parecer dele, dizendo o seguinte: se a intenção da norma fosse a de flexibilizar o prazo legalmente estipulado para o estabelecimento do domicílio eleitoral e da filiação partidária, ela assim o teria feito, a exemplo da desincompatibilização dos candidatos para o dia útil seguinte à referida escolha em convenção partidária ou do fechamento do cadastro dos eleitores, explicou o procurador. Bom, então, Pedro Taques pode ter problemas com isso, não é isso? Indo, né, se filiando em um outro partido, o Solidariedade... Ele já deve estar afiliado no Solidariedade. Uhum. E o seguinte, hein? Pode não ser apenas Pedro Taques a ter dificuldades com essa questão. Pode ter mais gente. Pode ter mais gente que pode enfrentar dificuldades em função dessa questão aqui do prazo de filiação partidária. Não tem sentido, Lúcio, Antero e amigo telespectador, não tem sentido mesmo você em uma eleição. Aliás, este ano é ano eleitoral. Portanto, obrigatoriamente, a pessoa que queira sair para a disputa em outubro, dia 4 de outubro deste ano, precisa estar afiliado a um partido há 6 meses
da eleição. Por quê? Por que uma eleição suplementar tem a regra diferente? Não tem sentido, não tem cabimento. É preciso que nós tenhamos a clareza que lei é lei e tem que ser respeitada rigorosamente, independentemente se temos uma eleição suplementar ou não. Eleição suplementar é uma eleição, portanto é a mesma regra. Mas eles gostam de mudar, não é, professor? O jeitinho brasileiro, esse que é o problema. Para trabalhar em benefício próprio. Não é isso? Exatamente. E aí, isso é sintoma de quê? Corrupção, amigo. É preciso a gente entender, vamos imaginar hipoteticamente, eu não estou afirmando que seja isso, imaginemos, Lúcio, que a Justiça Eleitoral concede esse jeitinho brasileiro e permita que alguém saia candidato, ainda que não tenha 6 meses de filiação. Isso é corrupção, amigo. Em Tocantins permitiu. Isso é corrupção. Em Tocantins permitiu. Não Então, tinha a necessidade dos 6 meses de filiação. Isso abre brechas para que outras pessoas possam reivindicar. Olha, o jeitinho brasileiro é sempre pernicioso ao conjunto da sociedade. O senhor fala em corrupção, não é? Mas a teoria é que essa eleição não estava prevista. Quem que previa que a Selma ia ser cassada? Ninguém. Mas mesmo assim, Não, eu concordo. Eu acho que tem que respeitar o prazo de filiação. Mas é isso. E tem também casos de repente, podem ter casos, né, de pessoas, né, que se filiaram a outros partidos, né, que não aqueles que estavam filiados e que, de repente, sei lá, esqueceram de atualizar o cadastro de filiados lá no TRE, não é? Uma dupla filiação, né? Não, às vezes nem seria dupla filiação, né? Mas acabou se filiando a um outro partido, aí esse partido acabou não atualizando o cadastro lá no TRE. Mas, professor, o senhor falava aí de corrupção. O senhor também vai falar hoje sobre infidelidade, a janelinha da infidelidade. O jeitinho brasileiro o jeitinho brasileiro Esse é o seu destaque de hoje. Exatamente, Lúcio. Nós temos, a partir de quinta-feira agora, e que se estende até o dia 3 de abril, esse é o período da janela partidária. Trocando em miúdos, amigos, trocando em miúdos mesmo. É exatamente o período que os filiados podem vir a ser infiéis. Olha o jeitinho brasileiro, e isso é legal. Porém, não é moral, mas a legislação permite isso, permite que as pessoas migrem, principalmente o filiado que é vereador, que é deputado estadual, que é deputado federal. Por que, principalmente nesses casos? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o cargo ocupado por um vereador, por um deputado estadual e por um deputado federal não pertence ao candidato eleito, mas ao partido, diferentemente da eleição majoritária, no caso do senador, prefeito, presidente da República e governador. Então, existe essa janela para as pessoas serem fiéis. Bonito, né, Lúcio? Esse é o tema do meu comentário. Como que é, Antero? A política que odeia a traição libera a infidelidade. Libera na lei. Na lei. Na lei. Está liberado por lei. Antero. Olha, o Brasil fez uma lei de fidelidade partidária. Mas o Brasil é um país que o De Gaulle dizia que não devia ser levado a sério. É um país que prova todo dia que não deve ser levado a sério. Que apesar de ter uma lei de fidelidade partidária, ele criou na lei da fidelidade um mês de infidelidade. A cada 4 anos você pode ser infiel. Ou seja, assim, se você é casado, a cada 4 anos do seu casamento, tem um mês que você pode ser infiel. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, mas na lei brasileira vale. Né? Antero, antes do seu destaque, eu vou registrar aqui uma mensagem aqui que eu achei interessante aqui de um telespectador. A mensagem é do Wendel, do bairro Lixeira. Bom dia, bancada. Ontem, na oitiva com o Silval, 2 vereadores se destacaram querendo colocar o prefeito como vítima. O Luiz Cláudio quis constranger o Silval, dizendo que se em algum momento o prefeito foi pessoalmente pedir propina, que as imagens não provam que ele pediu. E o Adevair Cabral
quis saber quanto o Sebastião Rezende tinha pegado, né? Tinha pego de propina, que o prefeito foi vítima de armação e que o importante era saber quanto o Rezende, da Assembleia de Deus, pegou. Dá vontade de entrar pela TV e baixar porrada nesses traços. O Wendel, da lixeira, indignado, revoltado. E esse é o assunto do seu destaque de hoje, Antônio? É o assunto, mas o mais famoso vereador da Câmara correu disso, né? O Toninho de Souza não tem comparecido na CPI. Porque o Toninho de Souza é o grande protetor para não apurar a corrupção do paletó, né? E ele fez um post assim bastante humilde. Ele falou: eu sou o mais famoso vereador de Cuiabá. É verdade, é o mais famoso por defender a não apuração de determinados crimes dentro do legislativo. Como falou lá o Bruno Henrique, ele estaria num outro patamar. Outro é isso? patamar, outro patamar. Ele diz que está igual ao Flamengo, está em outro patamar. Só que esse outro patamar aí é o do Lamaçal. Né? É o do Lamaçal. Está na areia movediça da corrupção. Move para lá, vai corrupção subindo, subindo, subindo. E o Toninho acho que está fazendo um sucesso danado com isso. Mas tudo bem, isso é problema do vereador Toninho. O mais importante, Lúcio, é que a crítica é criticável. Teve site que deu isso de destaque. Teve site que teve a coragem, numa pergunta encomendada pelo líder do prefeito Emanuel Pinheiro, né, de falar: olha, deu de destaque. Silval mostra que Emanuel não foi até ele pedir propina. Como assim? O Silval confirmou que foi pedir propina. O Silval confirmou que não tem dinheiro, coisa nenhuma, para Popó. Ele falou do Popó. Aliás, Popó é o rei das redes sociais. Tem um vídeo, amigos, que mostra que eu teve um grande acordão. Não estou dizendo que teve. Estou dizendo que esse vídeo, que é um meme que está nas redes sociais, e aí estão investigando, e parece que a origem é no primeiro-ministro de Cuiabá, o senhor Marco Polo Pinheiro, também conhecido como Popó, quando acusa o Riva de fazer um acordão. O Blairo Maggi diz que nessa delação do Riva tem um acordão para livrar o Blairo Maggi. Blairo Maggi acusa o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, acusa o desembargador Marcos Machado e acusa o ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, os caras estão se sentindo fortes demais, cara. Nada atinge essa turma do... Mas tudo bem. O Silval ontem foi lá e confirmou: o dinheiro do Emanuel era propina, foram 12 vezes a propina de 50 mil, fora o mensalinho. Não é que ele recebia só esses 50 mil de propina, não. O mensalinho, ele passava o dinheiro lá para a Assembleia. Lá para a Assembleia, lá, não é? e ele recebia lá. E está na delação do Riva. Fora também aquele dinheirinho, 250 mil, por voto que ele deu na mesa diretora, que está também na delação do Riva. Ou seja, um escárnio. Um escárnio. O mais grave de ontem: o ex-governador disse o seguinte: eu tentei evitar isso. Antes de pagar a propina, eu chamei o Procurador-Geral de Justiça e disse a ele: olha, está acontecendo isso da Assembleia. Disse por 3 vezes. E o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Paulo Prado, não tomou nenhuma providência. Mais surpreendente ainda, o doutor Paulo Prado confirmou que realmente o Silval disse a ele, mas que ele deveria ter colocado isso por escrito. E como não colocou por escrito, não havia nenhuma providência a ser tomada. A gente vai comentar sobre isso. E a gente dá sequência agora aqui, registrando que subiu para 8 os casos suspeitos de coronavírus aqui em Mato Grosso. O Ministério da Saúde, por meio de uma notificação da Secretaria Estadual de Saúde, reconheceu ao todo 8 casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso. Desses, 2 foram notificados aqui em Cuiabá.
de acordo com uma nota informativa da Secretaria de Saúde, depois do monitoramento, foram recebidos mais 4 casos suspeitos, atualizando para 8 notificações. Cuiabá conta com 2 casos suspeitos. E aí tem um outro caso suspeito lá em Alto Taquari, que a gente já havia noticiado aqui. Em Glória do Oeste, mais 2. Nova Mutum, Sinop e Sorriso, cada cidade dessa com um caso suspeito cada uma do coronavírus, professor Lorenberg. Lúcio, e de acordo com a matéria, essas pessoas tiveram na Itália, né? Tiveram na Itália. Mas o mais preocupante é que o vírus está em todos os países praticamente. Até recentemente não fazia parte da lista de suspeitos nos Estados Unidos. E agora já tem casos suspeitos nos Estados Unidos. Canadá também já tem. Isso significa que o vírus está espalhando e espalhando de forma muito substanciosa. E isso torna-se mais preocupante ainda para o Ministério, no caso nosso Ministério da Saúde, e as secretarias de saúde e o conjunto da sociedade. Porque nós também temos a obrigação, e não apenas o direito, mas a obrigação de ter cuidados, e os cuidados são simples. O lavar as mãos, que já foram falado muitas e muitas vezes, o uso do sabão, o uso do gel, que é necessário que nós tenhamos esse cuidado. Até porque, para que esse mesmo vírus não tenha mais vítimas nesse processo todo, Lúcio. E agora é o seguinte, hoje, mudando de assunto aqui, hoje é um dia importantíssimo lá em Brasília. E o Planalto está apostando em vitória no Senado, mas teme retaliação na Câmara na briga por verbas. O Palácio do Planalto aposta numa vitória na briga pelo chamado orçamento impositivo no Congresso. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, porém, temem retaliações na Câmara. O resultado tem potencial para afetar a relação entre os poderes e as manifestações pró-Jair Bolsonaro e anti-Congresso que estão marcadas para o dia 15 de março. O veto de Bolsonaro a um trecho da LDO de 2020, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ampliava esse poder dos congressistas, deteriorou ainda mais a já tensa relação com o Legislativo, onde o presidente não tem base consolidada. Na queda de braço com o governo, deputados e senadores tentam ampliar o controle sobre os gastos públicos. Estão em jogo nada mais, nada menos do que 30 bilhões de reais. E para fazer o quê, hein, professor Lorenberg? Bom, a reportagem aqui dá uma pista. O destino do montante bilionário a ser gasto neste ano, quando haverá eleição municipal e congressistas buscam irrigar as bases. E aí, isso daí seria definido pelo relator. E é justamente isso o que Bolsonaro e os senadores vão tentar barrar. E por causa disso, a temperatura tem subido nos últimos dias, principalmente depois, não é? Daquela declaração do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, onde ele disse o seguinte: olha, nós não podemos mais nos render aos chantagistas. Não é, Antero? É isso. E, na verdade, é o seguinte, quem liderou esse processo foi o senador Álvaro Dias. Nós mostramos aqui, inclusive, a manifestação do senador Álvaro Dias para derrubar o veto. O presidente Bolsonaro chegou a celebrar um acordo, péssimo acordo, com o Rodrigo Maia e com Davi Alcolumbre, para que o Congresso ficasse responsável pela indicação de 11 bilhões. E o Poder Executivo ficaria com 19. Dos 30, 11 bilhões seriam ordenados pelo Congresso. E agora resolveu ir para o voto, que é o certo. Ele deveria ter marcado essa manifestação, inclusive, pela manutenção do veto.
É um absurdo que os congressistas querem, ou mais especialmente a Câmara dos Deputados. O que eles querem? Deixar o dinheiro, deixar os 30 bilhões, e quando fala assim, 30,1 bilhões, então vamos falar o número completo. 30 bilhões e 100 milhões de reais, porque 100 milhões é dinheiro para Dedéu, 30 bilhões e 100 milhões nas mãos de um único deputado. Não é o presidente mais que ordena. Quem vai ordenar se vai ser feita uma ponte aqui ou se vai ser feita uma ponte no Maranhão é o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que é o relator do orçamento de 2020, indicado por Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia chegou a comemorar dizendo o seguinte: olha, nós estamos agora implantando o parlamentarismo branco. Isso aqui é uma vergonha. Não foi votado o sistema parlamentarista no Brasil. Isso aqui é inaceitável. Senador que se preza tem que votar pela manutenção do veto. Sistema presidencialista é assim. Você não quer que seja o Bolsonaro o ordenador de despesa? Ótimo. Organize o seu partido e ganhe a eleição dele. Simples assim. Ele foi eleito, legitimamente eleito, presidente da República. Não pode o Congresso, num truque parlamentar, numa malandragem parlamentar, tirar o dinheiro do Executivo para quê? Alguém conhece Domingos Neto, do PSD do Ceará? Alguém daqui de Mato Grosso votou em Domingos Neto para ele ordenar 30 bilhões do orçamento da União? Isso é um absurdo. É um absurdo. E eu tenho a convicção que no Senado, o grupo Muda Senado, que é a oposição a Bolsonaro, vai votar todo ele pela manutenção do veto. Os casos Quer dizer, quem é oposição ao Bolsonaro está votando pela manutenção do veto. Eu não sei o voto do PT, porque o PT é esquisito, né? O PT é muito mais aliado do Rodrigo Maia do que do Bolsonaro. O cálculo que o governo fazia, que está fazendo, né, de que teria pelo menos já garantidos, né, 37 votos para manter a decisão de Bolsonaro no Senado e retomar o controle dos 30 bilhões. E aí, a informação aqui complementar é de que é necessária a maioria absoluta das duas casas, 41 senadores e 257 deputados, para derrubar o veto e não entregar 30 bilhões de reais do orçamento para essa turma. Olha, só para ter uma pressão, o povo tem que pressionar os parlamentares. Pressionar, que eu digo, não é bater na cara do senador, bater na cara do deputado, isso não. Tem que ligar para eles, olha, vamos manter o veto do presidente. Para que o telespectador tenha uma noção exata do que é que significa o que significa esses 30 bilhões de reais, é o seguinte: uma vez e meia o orçamento total de Mato Grosso. É isso, Antero? Não é isso? Não é 20 bilhões esse ano? 20 e poucos bilhões? É isso mesmo. Não é isso? 22, 23 bilhões, é isso mesmo. É isso? É isso. Para o Domingos Neto, hein? Domingos Neto, né? O novo mandatário da nação por ordem de Rodrigo Maia. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Aí não quer que o general Heleno Zanga. Tá bom. Mas, Lúcio, em outros cenários, essa questão de 30 bilhões não teria sido levado para frente. Como nós temos uma manifestação, e de forma correta, não feita pelo presidente da República, longe disso, mas a manifestação da população, ou de parte da população, correta, no dia 15, fazer uma manifestação. A manifestação é livre e é necessária para o jogo político eleitoral e ainda mais para o Estado democrático que nós queremos um dia chegar. Mas existe um outro detalhe aqui, amigos. Nós vamos ter, teoricamente, o Congresso Nacional literalmente dividido se nós termos a manutenção do veto pelo Senado e a não manutenção do veto pela Câmara. Literalmente, nós vamos ter dividido.
ainda que nós saibamos de que na Constituição essas casas são independentes. Se nós abrirmos a Constituição, no artigo 52, está lá expressamente as funções do Congresso Nacional. Que, aliás, cabe aqui uma pequena observação, amigo, só para nossa reflexão, que nós temos, o nosso sistema é bicameral, mas na prática nós temos 3 casas e não 2 casas. Se o amigo abrir a Constituição, vai encontrar o artigo 48 correspondente a 49 correspondente à Câmara Federal e 52 ao Congresso Nacional. Isso significa dizer o quê? Que numa sessão conjunta entre deputados federais e senadores, nós temos uma terceira casa, que é o Congresso Nacional. Simples assim. Só que essa disputa, se de fato ela vir a acontecer, nós teremos aí uma divisão literal. E essa divisão não é boa, Lúcio. Não é boa para o Congresso Nacional, não é boa para a Câmara, não é boa para o Senado e não é boa para o conjunto da sociedade. Infelizmente. Porém, amigos, aí só para terminar com uma outra provocação. Eu sempre fui contra e vou continuar sendo contra a emenda individual, a emenda parlamentar individual. A emenda de bancada é até aceitável em vários momentos. O que deveria ser mudado é retirar, Lúcio, a chamada emenda individual. E um outro detalhe, por que não o Congresso conseguir discutir o orçamento como deveria ser discutido? Acontece que entre os congressistas não tem alguém ou um conjunto de congressistas com a capacidade de discutir o orçamento de fato. E a Câmara e o Senado, até onde eu entendo, não existe um grupo de técnicos com condições suficientes para discutir o orçamento. É essa discussão que deveria existir no Congresso Nacional, inclusive aqui também na Assembleia Legislativa, Lúcio. Inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Também nessa discussão que não existe. Eles discutem, barganham emendas parlamentares. E aí tem aqui uma opinião aqui de um telespectador sobre essa questão aí dessas famosas emendas, que muita gente costuma chamar também de vergonhosas emendas, né? Porque eles negociam para cá, negociam para lá, não é? Conversa com o prefeito, aí mexe com a empreiteira. Bom, aí o telespectador coloca uma opinião diferente. Para os pequenos e esquecidos municípios pelo governo federal, vai ser bom esses 30 bilhões, só para esclarecer, eu sou o Bolsonaro, diz o telespectador. Mas o presidente Bolsonaro é contra, não é? Ele é contra isso daqui, tanto é que ele vetou, não é? Esses 30 bilhões, né? Mas o único erro do Bolsonaro foi fazer o acordo de 19. Né? 19. E aí o ministro Augusto Heleno falou, olha, chega de tanta chantagem, não é? E aí tem antes da gente ir para o intervalo, o Antero falou aqui sobre o comentário dele de hoje, e o Souza, lá do Residencial São Carlos, disse o seguinte: bom dia, Lúcio, pela interpretação do doutor Paulo Prado, quando nós formos assaltados, teremos que pedir comprovante do ladrão para entregar na delegacia ou a filmagem do assalto. É a opinião do Souza aí, do Residencial São Carlos. E nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. São 6 horas e 36 minutos e estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira. E olha, pode até gerar dúvida, a princípio você pode até resistir em acreditar nisso, mas professor Lorenberg e Antero,
tem candidato ao Senado aqui que não quer o apoio de Bolsonaro. A gente achou até que não ia ter isso, né? Bom, é o candidato do PT, né? Aí a deputada aqui, a Rosa Neide, afirmou que o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso irá apostar no capital político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reforçar o palanque da sigla nas eleições suplementares ao Senado. O deputado estadual Valdir Barranco e a ex-vereadora por Cuiabá, Enelinda Scala, são os dois que disputam internamente a condição de candidato dos petistas. Petistas que rifaram o deputado estadual Lúdio Cabral, não é isso? Porque ele é de um grupo diferente daquele grupo que comanda o PT, e aí estão apostando no Lula, Antero. O Lúdio é do grupo Graúna e eles são do grupo majoritário. O PT é um erro de português, já disse isso, né? Ele tem várias tendências. Mas eu acho coerente essa posição do PT, se bem que ninguém vai votar no PT para ser contra Bolsonaro. Vai votar se o candidato convencer alguém. Como ninguém vai votar em qualquer outro candidato ao Senado, porque ele fala em favor do Bolsonaro. O voto não se transfere assim. Eu acho que passa pela performance de cada candidato. Cada candidato é que vai demonstrar realmente a que veio. Bom, pois não, professor. Não, sem falar das dificuldades que é essa campanha suplementar, porque nós temos apenas um voto e pode ter resistência muito grande por parte de um grupo de eleitores ir à sua sessão para atribuir apenas um voto. Por outro lado, tem uma parte daqueles 678 mil votos que foram atribuídos à senadora Selma. Uma parte desse eleitor não irá facilmente à sua sessão. Bom, e agora nós vamos falar do mensalão. O ex-governador Silval Barbosa prestou esclarecimentos à CPI do Paletó da Câmara Municipal de Cuiabá. Ele alegou que teria relatado o esquema de corrupção de pagamento de propina a deputados estaduais de Mato Grosso ao então procurador de Justiça Paulo Prado, que, segundo ele, Silval Barbosa não fez absolutamente nada para investigar o caso. E os detalhes, quem traz é a Luciana Gavilha. A princípio, a imprensa foi impedida de entrar no plenário para acompanhar os trabalhos da CPI, diante da liminar que estabeleceu a restrição de exposição da imagem do ex-governador, concedida pela juíza Ana Cristina Mendes, substituta da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A decisão da Justiça atendeu o pedido de habeas corpus preventivo impetrado pelos advogados do ex-governador. No entanto, o presidente da CPI recorreu da decisão e reverteu a liminar com mandato de segurança, com também um pedido de liminar, que foi concedido pelo desembargador Paulo da Cunha. Com a imprensa liberada, o ex-governador Silval Barbosa fez publicamente um pedido de desculpas. Não queria ter causado transtornos e nem tampouco imbróglio jurídico. Na realidade, ele não queria impedir a imprensa de acompanhar, mas tentava mesmo não ter que refazer o depoimento à CPI, já que há 2 anos se apresentou nos trabalhos. Eu peço desculpa a todos, também até o judiciário, por causar esse transtorno, mas é um entendimento da legislação, é o entendimento processual e também eu venho aqui agora sem problema nenhum, sem constrangimento e com o mesmo compromisso de dizer a verdade. Silval Barbosa repetiu diversas vezes a palavra extorsão para traduzir como teria iniciado o esquema de pagamentos de propina a 24 deputados estaduais. O ex-gestor reafirmou o volume financeiro do esquema de corrupção, desviados das obras da Copa e de inúmeros outros programas de governo, entre eles até mesmo de infraestrutura para educação, pavimentação asfáltica em toda a região metropolitana e também
também prejudicando 44 municípios que seriam contemplados com o programa MT integrado, de pavimentação em rodovias e também a construção de pontes. Chamei eles e fizemos um acordo de 1 milhão, fechamos em R$600 mil, parcelado em 12 vezes, R$50 mil por mês. Quando eu falo extorsão do Mato Grosso integrado, e eu vejo na imprensa muitos tratando que isso aqui é no mensalinho da Assembleia. Isso aqui não tem nada a ver com o mensalinho da Assembleia, porque o mensalinho da Assembleia ia regularmente dentro do orçamento da Assembleia, que é R$50 mil para cada deputado na época. Silval chegou a dizer que era um inferno quando havia liberação de recursos por parte do governo federal, através dos programas. Silval queria concluir as obras da Copa e por isso cedeu às extorsões. Uma comissão de parlamentares foi criada para arquitetar o esquema de recebimento do dinheiro. A lista com o nome dos deputados que receberiam a propina. Incluiu também a chantagem e extorsão que teria sofrido pelo Tribunal de Contas do Estado, que tinha o poder de paralisar as obras da Copa. As pressões vinham da Assembleia e também do TCE, e incluiu o DENIT. Tinha uma planilha de controle de quem recebia e quando recebia. Isso ele entregou para o Ministério Público Federal, nos autos. E aí era feito esse controle. Mas chegou um determinado momento que você não conseguia fazer as medições das obras, porque houve atraso, houve paralisação. Não é o caso da CPI aqui, depois sofremos extorsão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas suspendeu as obras, teve atraso nas obras, não podia tocar, aí você não tinha como medir. Não foi só as obras do Mato Grosso integrado, paralisaram as obras aqui de mobilidade urbana, causando atraso ali de mais de 60, 90 dias. Quando você ia retomar, já não dava mais, já tinha problema de chuvarada, era uma série, era um inferno conviver aqui. Mas eu me sujeitei, infelizmente, na época, porque eu queria concluir todas as obras que nós se dispomos e propomos a fazer. O ex-governador foi taxativo ao afirmar que nunca pagou com dinheiro de propina pesquisas eleitorais, se referindo a Popó, ao irmão do prefeito Emanuel Pinheiro. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é um acordo com a Assembleia Legislativa, fruto de extorsão mesmo. O ex-governador Silval Barbosa fez uma declaração que intrigou os membros da CPI e também os vereadores que acompanham os trabalhos. É o fato de que ele alegou que encaminhou toda a denúncia de forma verbal sobre o esquema de corrupção e também a extorsão sofrida ao então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Prado, do qual nada fez. Pedi socorro ao Ministério Público, pedi socorro na época para o doutor Paulo Prado, falou que ia haver uma audiência, 2 audiências, não, eu fui obrigado a ceder. Diante da nova declaração do ex-governador envolvendo o Ministério Público, a CPI já tem novas deliberações a respeito. Recebemos essa solicitação do vereador Diego Guimarães e, como toda solicitação, vai ser deliberada pelos membros da CPI. Sem prejuízo que, ao final, todas as provas de relatório da CPI vai se encaminhar para os órgãos de controle. Como foi um pedido nesse momento, nós vamos receber e vamos colocar para deliberação na reunião a ser agendada com os demais membros, Sargento Joelson e Toninho de Souza. O presidente da CPI avaliou a importância do novo depoimento, sem contradições e com detalhes sobre uma possível tentativa de obstrução à justiça, que faz parte do objeto de investigação da CPI do Paletó. Ele esclareceu quanto ao fato daquele possível recebimento ilícito de valores. Ele confirmou que existia uma comissão na Assembleia Legislativa que negociou com ele para beneficiar deputados que receberiam 12 parcelas de R$50 mil, um total de R$600 mil, que existia um controle de pagamento através de uma planilha e que a fonte de recursos eram as empreiteiras do MT integrado. Tudo isso foi confirmado. Perguntou-se também se era recurso de pesquisa eleitoral. Foi confirmado que em nenhum momento
poderia ser, que em nenhum momento o prefeito de Cuiabá questionou aquele dinheiro ou se negou a receber. Com o novo depoimento, novos nomes já são apontados como importantes para a investigação. Já tem o requerimento para ouvir o ex-deputado José Riva, nós vamos colocar para deliberação o ex-deputado José Riva e também o Valdísio, que era ele que relacionava com as empreiteiras e pegava esses recursos para repassar para o Silvio, que aí passava para os deputados. Então, nós vamos aprofundar nessa análise, ouvir mais pessoas e a importância da CPI, que ela está criando meios de prova. A CPI da Câmara Municipal, ela está com essas oitivas, está produzindo provas que vai ser encaminhadas para os órgãos de controle. Bom, e antes da gente ir para o comentário do Antero, que é sobre este tema aí, bom, ficou claro aí, não é? Olha, tudo era propina, tá? Entendeu? Vieram aqui, me chantagearam, segundo Silval Barbosa, me extorquiram, e o seguinte, era propina, aqui era o mensalão, lá na Assembleia era o mensalinho. E aí é o seguinte, aí a galera aí fazendo cara de paisagem, não é comigo, esse Silval está falando besteira, só que o seguinte, só que o cidadão fica indignado. Eu vou ler aqui 2 mensagens. Uma é do Zé Carlos, lá do Renascer. Bom dia, trio. Temos que pressionar nossos deputados federais e senadores, ouvir a população que não aguenta mais tanta corrupção. É uma mensagem aqui mais dura. Bom dia, Lúcio. É nojento ver esse bandido do Silval, sem algema, tomando cafezinho e fazendo pose para falar que é bandido e está solto, rindo da nossa cara. E aí é o seguinte, tem mais gente rindo da nossa cara. Antero, é o seu comentário de hoje. Olha, meu comentário é o seguinte, eu acho que a matéria da Luciana Gavilha é bastante elucidativa, já mostrou que não é dinheiro de pesquisa piscilina nenhuma, né, que a alegação do prefeito e do irmão do prefeito é que esse dinheiro era de pesquisa. O Silvio já derrotou esse argumento e o Silval Barbosa já derrotou esse argumento. Pesquisa coisa nenhuma. Isso aí era corrupção mesmo, era propina mesmo. Ponto. Vira a página. O fato mais relevante foi ele ter dito que ele pediu socorro ao Ministério Público pelo menos em 2 oportunidades. Ele fala em 2 oportunidades, né? Num determinado momento da fala, mas eu vou ficar só com o que ele falou aqui na TV. Ele fala em 2 oportunidades. Pediu socorro ao Ministério Público. Falou ao Paulo Prado, que não tomou providência nenhuma. Ontem, pelo site PNB Online, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Paulo Prado. E o Paulo Prado disse que realmente recebeu a informação do Silval e que não tomou providência, porque o Silval só falou com ele e não fez por escrito. Aí, não contente com isso, eu liguei para o criminalista Eduardo Maon. Falei, Eduardo Maon, qual que é a sua opinião sobre isso? Ele falou, não, o Ministério Público não precisa de que seja feito por escrito. Uma denúncia de um governador para um procurador-geral de justiça tinha que ser tomado providências. E aí, qual que é a coincidência? O Paulo Prado é concunhado do Emanuel. Então, essa relação. O Paulo Prado alega que não tomou providência porque não teve nenhum pedido. Mas eu quero saber o seguinte, tá bom, o Paulo Prado não tomou providência. O Ministério Público está dizendo hoje aqui no Jornal Gazeta que não cabe investigação ao Paulo Prado, porque ele tomou a medida correta. Qual medida correta? Da omissão? Né? O criminalista Eduardo Maon acha que ele tinha que reduzir a termo. Silval declarou, fala, peraí, me empresta a sua secretária, datilografava o depoimento dele, assina aqui e mandava apurar. Mandava investigar. Aliás, o Ministério Público lutou muito para que tivesse esse direito de investigação. Aí não é a questão do Dr. Paulo Prado, é porque continuam sem investigar essa situação. Qual que é a denúncia do Ministério Público sobre esse fato? Nenhuma. E o Ministério Público é uma instituição muito séria, muito importante, tem grandes membros, tem pessoas corretíssimas lá dentro. Não pode deixar a imagem da instituição caminhando dessa forma. Mas eu acho que a reconvocação de Silval trouxe novidade, sim. Principalmente essa novidade,
e a certeza e a afirmação de que não era dinheiro de pesquisa, era dinheiro de propina mesmo, e também de que o Ministério Público foi alertado e não tomou nenhuma providência. E aqui no portal Gazeta Digital, você se referia aí à resposta, né, que o Ministério Público deu diante lá da declaração de Silval Barbosa, lá na CPI do Paletó, que foi aberta lá na Câmara para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro. No portal Gazeta Digital, a resposta do Ministério Público é a seguinte, do Ministério Público não, essa daqui é a resposta do procurador Paulo Prado. Diz o seguinte, ainda na gestão do ex-governador, durante uma audiência de caráter institucional no gabinete no Palácio Paiaguás, Silval Barbosa, fugindo da pauta, em determinado momento, afirmou que não estava mais suportando as pressões feitas pelos deputados estaduais que solicitavam pagamento de propina para aprovar projetos e obras para a Copa de 2014. Em resposta, continua o procurador, sugeri que o então governador se reunisse com sua assessoria direta e com a área de inteligência do governo e preparasse uma representação formal detalhada da suposta chantagem que estaria sofrendo, inclusive informando os nomes dos parlamentares que exigiam propina. Sugeri também, inclusive, que na condição de vítima, ele poderia gravar as supostas tentativas de extorsão e então encaminhar o material ao Ministério Público Estadual para as devidas providências. Entretanto, o senhor Silval Barbosa nunca encaminhou qualquer tipo de documento ao Ministério Público para formalizar uma denúncia e solicitar a atuação ministerial. Pois é isso que o Eduardo Maon fala, ele não precisava nada disso, ele tinha que reduzir a termo e fazer o Silval assinar. Não precisava esse lenga-lenga aí. E só revela esse lenga-lenga hoje, né? Depois do Silval revelar numa CPI. É isso que enfraquece esse tipo de depoimento, né? E aí tem uma mensagem aqui. Bom dia, senhores apresentadores do A Notícia de Frente. Como o nosso Estado pode melhorar se está nas mãos de um bando de políticos ladrões. A opinião aqui é do Maurício Valcur, lá do Poção, né? Então, e tem outra mensagem aqui, ó, da Val Cabral, né? Bom dia, bancada. Infelizmente, está bem claro que todos os poderes estão envolvidos. E o povo? Pergunta ela. E ela responde, o povo que se dane. Sinto nojo desses abutres. É a Val Cabral, e aí ela parabeniza aqui pelo programa. E José Riva, vai lá nessa CPI do Paletó, Antero, será? Será que vão aprovar a ida dele lá? Não, aprovar vai. Aliás, já está aprovado, eu acho. A ida do Zé Riva já está aprovada. Eu não sei se vale a pena levar o Riva lá por enquanto. Porque o Tribunal de Justiça ainda não deu publicidade ao que ele declarou. E se ele for lá agora, ele pode alegar o seguinte, olha, eu não posso falar. Eu vou me manter em silêncio. Entendeu? Então, o Riva, eu acho que é uma questão de estratégia equivocada da CPI. Se ele for lá semana que vem, ele vai declarar que não pode falar. Por quê? Apesar da imprensa saber que a delação está homologada, como ela não foi publicizada, e quem dá essa publicidade é o Tribunal de Justiça, como ela não foi publicizada, tudo que perguntarem para ele vai falar, não posso fazer. Então, eu sou colaborador da Justiça. Então, quem não está assim, vendo com bons olhos a presença de Riva lá na CPI do Paletó, pode então querer que ele vá bem rapidinho. Ah, sim. Esse pessoal, mas é que eles são todos equivocados e torcem pelo contrário, né? Para não ida. Para não ida, né? Porque, muito provavelmente, o Riva vai dizer isso. Questões muito identificadas, ele não vai se manifestar. Porque a lei exige que ele não se manifeste. Então, eu creio que, desembargador Marcos Machado, parabéns por ter homologado, mas
dê publicidade à delação como um todo, para que a população tenha conhecimento. Né? E aí, não vai ter nada? A delação do Riva serviu só para resolver o problema do Riva com a justiça? Dos denunciados, ninguém vai ser punido? É isso que precisa indagar do Ministério Público. E nessa provável ida de José Riva lá à CPI do Paletó, Antero, porque a CPI do Paletó, como eu falei aqui agora há pouco, ela foi aberta lá para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro. José Riva poderia falar de outros atos que possam envolver outras autoridades, outros agentes públicos nessa CPI? Mas a CPI nem tem perguntado. A CPI tem se limitado a indagar sobre Emanuel Pinheiro. Embora, às vezes, o depoente fale. O Silval ontem falou que a pressão não era só de deputados, era também de conselheiros do Tribunal de Contas. Por exemplo, José Riva, de repente, se for lá, se ele quiser, pode citar fatos que envolvam, de repente, outras autoridades. Ele, se quiser, pode citar. Mas, muito provavelmente, os vereadores não vão perguntar, porque não têm perguntado. Nesse ponto, os vereadores têm sido leais ao objeto da convocação. No caso lá, por exemplo, tem nos bastidores, a gente ouve muita coisa. Nessa delação dele, aparece alguma coisa daquela eleição do então genro dele, João Emanuel? Pode aparecer na delação, mas não é objeto da CPI. Eu acho que se perguntarem sobre essas relações, por exemplo, o mais famoso vereador de Cuiabá, Toninho de Souza, vai legitimamente intervir. Olha, não pode perguntar sobre isso. Pelo amor de Deus, não pergunta aqui como que o João Emanuel foi eleito. Né? Ele pode intervir e estará fazendo essa intervenção na condição de mais famoso vereador de Cuiabá, de integrante da CPI, e vai obstaculizar essa questão. Mas aí não é objeto mesmo da CPI. Bom, e nós vamos agora a mais um intervalo. Quer falar alguma coisa, professor? Não. Basicamente, o Antero está coberto de razão. A ida do Riva, neste momento, a CPI não vai acrescentar coisa nenhuma. Tanto é verdade, amigos, que o Silval Barbosa, no seu depoimento, ele ficou restrito àquela parte da sua delação que já foi publicada. Ele não foi além disso, até porque não poderia. Tem uma outra parte que está em sigilo, que são aqueles 2 anexos em sigilo. Da mesma forma procedeu o Silvio Correia. Portanto, a ida do Riva não vai contribuir em coisa alguma para os trabalhos da CPI. E aí, antes de ir para o intervalo aqui, uma mensagem aqui do telespectador, o Laércio Barbieri. Bom dia. Mediante toda essa lama de corrupção, o povo ainda reelege os corruptos. Eles querem mudança, mas não mudam os seus votos. É um conselho aí, né? Não é conselho. Eu quero divergir aqui do Laércio. Laércio, o povo, quando tem informações, não reelege os corruptos. O povo reelege quando não tem informação. Quando escondem dele a informação. O povo é bom. A grande maioria do povo brasileiro é correta. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. São 7h02, estamos de volta aqui com a Notícia de Frente desta terça-feira. E o governador Mauro Mendes, durante uma coletiva de imprensa, anunciou que vai enviar à Assembleia Legislativa a segunda parte da reforma da Previdência para votação. E, além disso, ele falou sobre a eleição suplementar para o Senado. E a Seima Mauad traz as informações. A primeira parte da reforma da Previdência, que taxou aposentados e pensionistas, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em janeiro deste ano.
Agora, a segunda parte desta reforma deve ser encaminhada a ele pelo governador Mauro Mendes. Mais de 90% de todos os mato-grossenses estão sobre essa regra. Vocês, jornalistas que aqui estão, todos os trabalhadores, né, da iniciativa privada, do comércio, da indústria, da agricultura, a dona de casa, a doméstica, o motorista, todo mundo. Se homem vai aposentar com 65 anos de idade, se mulher com 62. Então eu não vejo nenhuma justificativa para que o servidor público, alguns deles ou uma parte deles, possam se aposentar com 45, com 46, com 50, com 50 e poucos anos. Outro ponto levantado pelo governador Mauro Mendes durante coletiva de imprensa foi o possível nome ou os possíveis nomes apoiados por ele ao Senado, na vaga deixada pela senadora Selma Arruda. Por enquanto, estou observando o cenário, né? Desejo que o Mato Grosso tenha 3 senadores, nós teremos, e temos 3 senadores, continuamos tendo em qualquer momento que essa eleição possa acontecer. E desejo que, né, saia um nome que possa representar à altura o nosso estado e as expectativas que cada estado tem dos seus senadores. O Otaviano tem enormes predicados, tanto que ele é meu vice, tem com ele uma extrema uma relação muito positiva, né? Ele é uma pessoa do bem, faz política para o bem, foi um prefeito que tem uma história extremamente exitosa, como parlamentar, uma história também cheia de predicados e de... né, bastante ilibada. Então ele tem muitos predicados, sim, e muitas qualidades para poder pleitear ser um senador para o Mato Grosso. Os ex-governador, ex-senador, um monte de coisa aí, Júlio Campos, ele desejou ser candidato. É impossível para um partido, para alguém com uma história tão grande, né, que deseja ser candidato, dizer não, você não pode ser candidato. Então ele quis ser candidato, ele pode ser candidato e ele será candidato. Foi isso que eu disse e todos os democratas disseram. Agora, a política é a arte do diálogo, né? É possível muita coisa, né? Muitas mudanças ainda podem acontecer nesse cenário até o dia da eleição e até o dia da urna, quando a verdadeira decisão está na mão do eleitor. A política ela se faz com reciprocidade, a vida se faz com reciprocidades, né? Quem dá carinho espera receber carinho, quem dá amor espera receber amor. Então, quem recebe apoio espera também um dia, se precisar, né, receber apoio do outro lado. Então isso faz parte da lógica, da dinâmica da vida e eu não posso contrariar essa lógica. Então qualquer ajuda e qualquer apoio eu só posso, diante de tantas pessoas que estão no cenário, dar àqueles que um dia me deram. Como que é, professor? Quem dá carinho espera receber carinho. Quem dá apoio espera receber apoio. Dá para traduzir como Otaviano Pivetta? Será que é isso? Deve ser, não é? Embora Júlio Campos também tenha apoiado, mas Otaviano Pivetta apoia desde longo tempo, né? E Mauro Mendes, nessa entrevista aí, também aproveitou e mandou um recado lá para o Poder Judiciário de Mato Grosso sobre essa ampliação aí de 30 para 39 desembargadores. O recado foi curto e grosso. Cabe ao tribunal fazer suas contas. Eu só espero que no próximo ano eles não venham pedir mais dinheiro porque aumentaram as vagas. Bom. Não vai pedir mesmo, não. Já pediram esse ano? Já pediu este ano e já deu este ano. Quer dizer, é preciso que o Poder Executivo tenha consciência de que o tribunal pediu esse dinheiro a mais este ano para fazer exatamente isto. O tribunal não vai pedir coisa nenhuma. Entendeu? Parece até que o Executivo não sabe, né? Que o tribunal não precisa disso. Não precisa. Professor Lorenberg Alves, o seu destaque de hoje. Lúcio, Antero e amigo telespectador, na próxima quinta-feira, portanto, depois de amanhã, que estenderá até dia 3 de abril a chamada janela partidária. Ou seja, nesse período, o político com cargo pode migrar para o outro partido sem correr risco algum de perder o seu mandato. Ou seja, a lei garante a infidelidade, embora ela defenda a fidelidade. É o jeitinho brasileiro a tudo. Nós temos aí, legalmente, esta permissão, porém, no aspecto moral, não tem nenhum. Então, pois bem, amigo, olha a coincidência. Eu sempre vou advogar
que coincidência não existe. Nós provocamos a coincidência. Olha bem o detalhe das datas. No dia 3, termina esse período que o vereador pode migrar do seu partido para um outro. E no dia 4 de abril, é exatamente o último prazo correspondente àqueles 6 meses que o candidato terá que ter filiado ao seu partido. Olha, o jeitinho brasileiro amarrando as datas. No dia 3 termina a infidelidade, no dia 4 termina o prazo de 6 meses para que esse mesmo candidato possa filiar a um outro partido. É a infidelidade de toda forma aqui. Por outro lado, não se pode também perder de vista que a partir do dia 4 é o último prazo também para o partido político tenha o seu registro garantido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque ele precisa também de um prazo de 6 meses. Além disso, amigo, em julho nós teremos exatamente, de acordo com a resolução baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é preciso a gente abrir sempre um pequeno parênteses para dizer algo que eu sempre disse. A Justiça Eleitoral é o setor mais disciplinado, mais organizado dentro do Judiciário. O ano eleitoral, e nós estamos exatamente no ano eleitoral, começa com a resolução baixada pelo Tribunal Superior, e nessa resolução está todo o cronograma deste mesmo ano. Pois bem, em julho é exatamente o mês das convenções partidárias, porque no dia 15 de agosto é apresentado os candidatos, no dia 16, no dia seguinte, começa a campanha propriamente dita, que vai até o dia 3 de outubro. Portanto, essas datas, e aí voltando à minha frase anterior, essas datas complementam aquele jeitinho brasileiro de ser infiel. É uma imoralidade. É uma imoralidade porque beneficia algo ao vereador, ao deputado estadual, ao deputado federal, porque os seus cargos não é do candidato eleito, mas do partido, de acordo com a leitura do próprio Supremo Tribunal Federal. E esse período que é pernicioso, que é imoral, beneficia exatamente alguém que possa sair de um partido para o outro. É exatamente isso. Se bem que tem algumas trocas que são justificáveis, né? São. Por exemplo, não há no estatuto de nenhum partido o apoio à corrupção. Né? Não está lá estatutariamente. Você só pode fechar a questão se for para atender o programa e o estatuto do partido. Aí você faz o fechamento da questão porque o parlamentar ali está ameaçando não cumprir o fechamento, o programa do partido. O PV, por exemplo, tem fechado questão, obrigando as pessoas a caçarem o vereador Abílio. Onde é que está isso no estatuto do partido? De que é obrigado a punir quem tenta apurar a corrupção. Não tem isso. Então, o vereador do PV que vai sair, eu estou falando especificamente do vereador Felipe Velatão, ele tem mais do que justificativa para fazer isso. O mesmo ocorre, por exemplo, com outro brilhante vereador da Câmara, Diego Guimarães. Não tem mais como ele ficar no PP. Então, algumas coisas são compreensíveis por causa dos erros da direção partidária. Agora, concordo com o senhor, é uma imoralidade. É uma imoralidade. É uma imoralidade. A gente, antes de encerrar aqui, eu quero registrar aqui a mensagem do Valdir, do CPA. Bom dia, bancada. Sou fã da justiça brasileira, pois defensores vêm a público defender a delação premiada, porém não dizem o porquê os delatados não são punidos. Delação é parecida à pirâmide, pois tem início e meio, só não tem fim. Não vi até o momento ninguém ser punido, pois os bandidos não devolvem tudo que foi desviado e não são punidos.
Acredito que daqui uns dias tem outra delação, pois estão batendo demais no rapaz que foi buscar o dinheiro sem levar a mala. De quem será, né? Quando você quer, quando você ver que a casa cair, faça uma delação e está tudo resolvido, diz o Valdir do CPA. Deve ser uma manifestação aí, porque se o Val Barbosa denunciou um monte de gente, fizeram fila indiana lá para receber propina e não aconteceu muita coisa até aqui. Bom, nós chegamos aqui ao final da Notícia de Frente de hoje. Obrigado, professor Lorenberg, obrigado, Antero Paes de Barros. E a gente encerra esta edição com imagens da cidade. As imagens de Cuiabá, às 7h13. Aí a Avenida República do Líbano, uma das rotatórias aí da Avenida República do Líbano. A Notícia de Frente volta amanhã às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.